Primeiro, eu nem sabia que tinha. Também eu vou começar a fazer uma pergunta. Tem uma Secretaria de Economia Criativa no Brasil? Eu acho a iniciativa ótima. Eu, sinceramente, nem sabia que isso existia e que isso estava sendo implantado aqui no Brasil. Agora, pegando de um ponto de vista excessivamente externo, vamos dizer assim, eu acho curioso que precise ter uma Secretaria de Economia Criativa, como se precisasse que a cultura, vamos dizer assim, todas as formas de produção econômica que dizem respeito à cultura, precisem ter uma pastinha para ela. Porque na realidade isso sempre existiu, as pessoas fazem criam cultura, independentemente de ter mecanismos que o governo forneça ou não. É óbvio que é muito legal você ter, vamos dizer assim, agências de fomento na medida em que você democratiza, vamos dizer assim, o acesso aos meios de produção, no final das contas, dinheiro, para você produzir cultura. Mas eu tenho sempre a sensação de que a cultura sempre foi feita a despeito de ter ou não essas agências. Eu acho que deveriam haver mecanismos também de fomentar formas, às vezes, de cultura que não necessariamente são só as de cultura popular, mas que são as formas híbridas, vamos chamar assim. Não estou querendo que você ponha as pessoas da comunidade ou da favela só para ouvir Beethoven, que nem, por exemplo, às vezes a gente vê que tem a Orquestra de Heliópolis, que acha uma coisa super legal e coisas desse tipo. Mas eu acho que a própria noção de cultura, ela deveria ser mais amplificada. Eu tenho dado muitos trabalhos que são assim, vamos fotografar a cidade, vamos fazer uma leitura do ambiente urbano. Automaticamente, a maior parte dos alunos, eu estou falando então de alunos de faculdade, alunos do curso de multimeios, né? Mas isso acontecia quando eu dava aula na arquitetura também. Saem para fotografar, por exemplo, grafite. Todo mundo quer ir no Beco do Batman na Vila Madalena. Todo mundo vai fotografar grafite pela cidade. Então, eu acho que, tudo bem, é uma porta de entrada, mas tem a ver com o que eu disse no primeiro módulo, da questão de uma certa visão redutora do que é cultura, por exemplo, do que é arte urbana. Para quem conhece o Augusto Boal, que era um diretor, acho que ele já morreu alguns anos, uns 2, 3 anos atrás, se não me engano, o Boal, por exemplo, ele começou fazendo teatro, que era tipo teatro de arena, ou essas grandes companhias teatrais, acho que da década de 50 para 60, em especial começo da década de 60, e depois, na época que ele se exilou, ele começou a fazer coisas que eram, por exemplo, na cidade. Então ele forjava uma situação num caixa de supermercado, alguém passava num caixa de supermercado, era um ator, que você não sabia que era ator, e que dizia, por exemplo, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso levar isso porque é uma coisa de necessidade. Então, alguém do supermercado falava, mas você não vai poder levar. Tinha algum outro ator que interagia e falava, mas veja, por que ele não pode levar? É uma coisa de primeira necessidade. E criava-se uma espécie de uma situação que era uma intervenção urbana, uma intervenção no tecido urbano, numa situação urbana típica. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu acho que é uma espécie de uma performance, vamos dizer assim, que ela, num certo sentido, ela tinha um caráter mais provocativo do que, por exemplo, a questão hoje em dia, num certo sentido, do grafite. Então, nesse momento, a gente vê, por exemplo, a cidade lotada de grafite, a gente tem um prefeito que está privilegiando o grafite de uma forma extensa e dando amplos espaços nas avenidas, etc., etc., e que eu acho que tem coisas muito interessantes, mas também, que nem disse um professor meu, ele falando assim, o que faltou, por exemplo, nessa iniciativa agora dos grafites, pensando como uma intervenção urbana, é que faltou separar, vamos dizer assim, os bons dos maus artistas. Então você tem ótimos grafite e você tem péssimos grafite convivendo ao mesmo tempo e eles com a mesma sonoridade urbana. Então existe uma homogeneização, vamos dizer, da questão do grafite. Então, no tocante à formação do aluno, você passa um trabalho e todos querem fotografar grafite de uma forma absolutamente igual, que é simplesmente levar a máquina lá e fotografar o grafite de frente, vamos dizer assim. Ele faz praticamente uma documentação sem muita reflexão, nem sobre o grafite, nem sobre o que ele efetivamente está documentando.
para ser sincero, eu não sei se a implantação de secretarias de economia criativa vão ser garantia de uma maior criatividade. Elas podem dar alguns mecanismos de base para fomentar essas relações, a criação de grupos, de cooperativas, de acesso aos meios. Quer dizer, é quase que uma questão de hardware para fomentar uma maior circulação do software, vamos dizer. Mas não sei se em si isso garante um maior nível criativo. Eu também não acho que é exato dizer que as pessoas têm uma cabeça engessada, vamos dizer, porque tem muita oficina de capoeira ou muita oficina de grafite e não tem nenhuma oficina de música clássica, não é, vamos dizer assim. Não é exatamente isso. É evidente que se tem uma maior oferta desse tipo de coisa, é porque você também, quando você oferece as coisas, você vê o que as pessoas se interessam mais, né? Se você se interessar hoje por dar uma oficina de mangá e uma que é para pensar desenho de observação mais clássico, muito provavelmente os jovens de adolescentes vão se interessar mais pela oficina de mangá do que por uma de técnica de desenho de observação estrito sensu, vamos dizer. Eu acho assim, depende muito das pessoas que ocupam esses espaços públicos, entendeu? Porque as pessoas que ocupam esses espaços públicos, elas vão precisar ter um repertório, vão querer proporcionar um repertório muito abrangente de práticas para poder fomentar coisas muito diversas. O que vai acontecer nessas secretarias de economia criativa não vai ser diferente do que vai acontecer nas secretarias atuais de cultura. Depende de quem está lá e qual repertório essas pessoas têm, qual repertório elas queiram fomentar.